Vou começar. Ok. Na verdade, é boa tarde, não, já é boa noite, né? Passou das 18. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à aula do PL mais uma vez. Hoje, efeitos adversos das medicações e suas correlações com os fármacos. Você deve estar estranhando o ambiente, deve estar pensando assim, deve estar pensando, PL está em um ambiente diferente. Por quê? Porque não tem luz, porque o microfone está diferente, a câmera está ruim. Então, estava falando com o pessoal agora há pouco que eu estou em viagem no interior do Ceará, a cidade de onde eu sou, com muito orgulho. E aqui eu não tenho a logística que eu tenho na minha casa. Porém, o feito é melhor do que o perfeito, né? Assim, então é melhor a gente manter esse encontro do que eu deixar para uma oportunidade perfeita, turma. Não existe oportunidade perfeita. A gente tem que fazer do jeito que dá, na hora que dá. É isso, entende? Então, o jeito que dá para eu dar aula e a hora que deu foi agora. Foi desse jeito. Então é assim que a gente vai. Não é assim? Não é assim? Então vamos nessa. Turma, vou começar espelhando o slide para vocês aí, ó. Agora. 1, 2, 3, espelhando o slide. Vamos lá. Vamos embora. Efeitos adversos das medicações. Queria que você falasse no chat quando o slide chegar para você. Só para eu saber que chegou e aí eu começo. Dá só um ok, um joinha, fala que chegou. Vai, fala aí no chat se o slide chegou para você, turma. Chegou, né? Beleza? Muito obrigado, Tereza. Muito obrigado, Duda. Vamos embora. Galera, é o seguinte. Deixa eu botar aqui no slide. Ok. Ó, efeitos adversos das medicações. Eu vou aumentar um pouquinho a letra. Se a letra estiver pequena para vocês, eu queria que vocês falassem, tá certo? Mas eu acredito que vai dar para enxergar direitinho. A gente vai sempre conversando e eu vou voltando no chat. Vamos lá. Efeitos adversos das medicações. Eu estava falando com vocês o seguinte, que o médico ele não tem uma boa base farmacológica como deveria ter. Outras especialidades têm uma boa base farmacológica, como exemplo, o pessoal da anestesiologia, né? Mas o médico, de maneira geral, ele tem uma base farmacológica daquela especialidade dele e o geral, às vezes, deixa a desejar. O meu intuito aqui é te dar um escopo de informações, uma base sólida para que a gente vá para a luta, se deparando com essas coisas e sabendo de onde é que está vindo. Então, vamos lá. O primeiro grande efeito adverso das medicações que eu quero destacar para vocês é a hiponatremia. Hiponatremia, sódio baixo. A gente sabe que sódio baixo causa uma série de sintomas, na maior parte deles, sintomas neurológicos, tá certo? Sintomas neurológicos. E aí existem algumas medicações que acabam baixando muito esse sódio e tendendo à hiponatremia. Galera, preste atenção, é difícil só uma medicação causar uma hiponatremia muito expressiva sem outra medicação ou sem outra causa. Mas aqui a nossa obrigação é saber que isso acontece. Primeiro ponto é diurético tiazídico. Tiazídico, principalmente hidroclorotiazida, que é amplamente utilizado aí, e a clortalidona, que é um pouquinho mais forte do que ele até, eles costumam causar hiponatremia. Então, por exemplo, ele, qual é a importância disso daqui para mim? A importância para você é o seguinte: se você pegou um paciente que está com hiponatremia e você está vendo que ele está com diurético tiazídico na prescrição, qual é seu insight? Opa, eu vou tirar esse tiazídico, porque o paciente já está com hiponatremia. Às vezes, tirando esse tiazídico e fazendo um bolozinho de salina ali, 100 ml, 3%, o paciente fica tranquilo, porque o problema dele, às vezes, era mais o diurético em si, beleza? Então, eu quero que vocês lembrem que diurético tiazídico, um dos efeitos colaterais é aumentar a excreção de sódio, assim como aumentar de água também, tá, turma? Aumentar a excreção de sódio e de água. Mas na proporção, ele excreta mais sódio do que água. Beleza? Tranquilidade. Oh, desculpa. Ah, isso mesmo, excreta mais sódio. Beleza? Ok. Outra medicação amplamente utilizada são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os antidepressivos aí. Então, principais aqui são o quê? Sertralina, citalopram, escitalopram, fluoxetina, né? Tem vários aí no mercado. E aí, por que eles causam esse efeito? Por quê? Porque eles podem causar uma coisa chamada SIAD, né? Que é a secreção inapropriada do ADH, tá certo? Então, isso daí pode acontecer com os inibidores da serotonina, tá?
Pode acontecer. Aí, por exemplo, você pega um paciente que tem depressão e toma, sei lá, sertralina, e um paciente que tem hipertensão e toma um tiazídico, você já tem duas medicações que causam uma excreção de sódio. E se ele tomar carbamazepina, por exemplo, que é um anticonvulsivante, ou para dor crônica, coisa do tipo, então tem uma terceira chance aí de o cara ter uma hiponatremia, tá certo? Também pelo mesmo mecanismo da secreção do ADH, tá certo? Antipsicóticos. PL antipsicótico pode causar polidipsia psicogênica também, mas eles também têm relação com hiponatremia. Então a gente tem que ficar de olho. Então, a medicação que a gente precisa sim se organizar, porque pode ser causa. IBP, olha só. Quem é que não toma um IBPzinho de vez em quando? Quiçá todo dia, né? Assim, aquele omeprazol de manhã quando acorda, aquele pantoprazolzinho, esomeprazol, dexlansoprazol. Então, também pode causar a pele, porque que o IBP, ele pode, porque que o IBP pele, ele pode causar uma hiponatremia. Lembrar que hiponatremia por IBP é raro, tá certo? É raro. Pela mesma justificativa da CIAD, tá certo? Mas é raro. Ok. Amiodarona, olha aí, ó. Amiodarona. Já no caso da amiodarona, turma, é uma hiponatremia indireta. Por quê? Porque a amiodarona, presta atenção, ó. A amiodarona, lembra que ela pode prejudicar muito a função da tireoide. E prejudicando a função da tireoide, pode levar o paciente a uma CIAD, a uma secreção inapropriada de ADH, tá certo? Então, veja que essas medicações são as medicações que eu quero que a gente se organize, tá? Para lembrar que podem causar hiponatremia. Tranquilo, deixa eu dar um diminuído aqui. Ok. Galera, se todo mundo entendeu esse primeiro efeito adverso e as medicações que estão correlacionadas, digite número 1 no chat, a gente passa para a próxima. Hoje vai ser rápido, eu tô lhe avisando, viu? Hoje vai ser rápido. Bora, se você entendeu, digite número 1, é só assim, ó, 1 e manda pro PL. Para você fazer o quê? Ficar de olho em mim. Ficar de olho. Isso aí cai em prova, viu? Vocês estão pensando que é brincadeira, é? Caiu um paciente, multicomorbidade, toma tais medicações, um bocado. Pá, cursou com sódio baixo. Qual seria a provável medicação que está causando o quadro? E aí o cara ou sabe ou não sabe, né? Aí ele ia botar assim, um exemplo. Escitalopram, carbamazepina, aloperidol, amiodarona, um exemplo. Qual dessas não causa? E bota lá uma furosemida, um exemplo. Entende? Então, tem como jogar bem com questão, assim como na prática a gente precisa saber. Beleza, turma? Show de bola. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Próximo efeito colateral, hipernatremia. Então, a gente falou de sódio baixo, agora é sódio alto. Quando a gente fala de sódio alto, a gente precisa lembrar de algumas coisas. Hipernatremia geralmente é por desidratação, tá certo? Pode acontecer. Tem outras situações outras medicações de outras patologias que causam sódio alto. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero destacar, deixa eu aumentar aqui a letra, é o lítio, galera. Lítio. Lítio que é utilizado como potencializador do efeito antidepressivo, que é um estabilizador de humor, né? Então, utilizado em transtorno de bipolaridade e outras coisas. Mas o lítio, qual é a bronca? O lítio, ele interfere, presta atenção, turma, o lítio, ele interfere na capacidade renal de concentrar a urina. Então, ele meio que causa um diabetes insípido nefrogênico. Então, esse lítio, quando o paciente toma, tem que ficar de olho, porque ele pode fazer uma hipernatremia, tá certo? Pode ter um sódio mais alto, tá? Anfo-B, anfotericina B. Anfo-B, galera, é conhecida já da parte do néfron, porque causa bastante disfunção renal em alguns casos, tá? E ela causa uma disfunção que a gente chama tubular. PL, presta atenção, se causar essa disfunção do túbulo, vai acontecer o quê? O paciente vai perder água. Ele perde água livre. Presta atenção, lembra que eu acabei de falar, Benção? Que desidratação é uma das grandes causas de hipernatremia. Então, se o cara tem uma disfunção tubular e perde água livre, é como se ele estivesse desidratando, não é assim? É assim que funciona, tá certo? Assim que funciona. Assim como acontece com o manitol, que é um diurético osmótico. Ou seja, ele aumenta a secreção de água livre. A mesma coisa, galera. A mesma coisa, tá certo? PL tem mais? Tem. Lactulose, a mesma coisa. Aumenta a perda de água livre em relação ao sódio. Furosemida, conhecida.
Principalmente em altas doses, ela pode causar hipernatremia, sim, porque ela acaba excretando mais água do que sódio, tá certo? E aí é o seguinte, turma. Aí eu já quero destacar o seguinte: a furosemida, lembre-se de que ela pode ser utilizada para o tratamento da hiponatremia, ou seja, do sódio baixo, quando o paciente está hipervolêmico. Tem volume demais, tem água demais no corpo dele. Aí, para soltar essa água, você pode fazer o quê? Furosemida, tá certo? Tranquilidade, ok, joinha. E corticoide, né, turma? Principalmente a fludrocortisona. Lembrar que dos corticoides, o que mais tem potencial para reter sódio e água é a fludrocortisona, tá certo? É a fludrocortisona. Ok? Fludrocortisona acaba aumentando muito essa reabsorção de sódio no túbulo renal, tá? É conhecido. O pessoal fala, né? O pessoal é muito... Essa expressão é muito comum. O paciente fala assim, ai, comecei tomando tal medicação, tô tomando prednisolona, 5 miligramas por dia, e tô inchado, inchei, né? Essa é a reabsorção de sódio e de água, tá certo? Beleza? Se você entender o número 2, sódio alto, hipernatremia, digite número 2, tá certo? O principal aqui, turma, é o quê? Furosemida, lítio e anfubê. Principal aqui. Porque manitol não é um negócio que você vai ficar usando sempre, né? Manitol não é um negócio que você vai ficar usando sempre. Beleza? Tranquilo? Se você entendeu, digite número 2, enquanto eu bebo uma água. Aqui. Número 2, é isso aí. Depois vou mandar essa lista para vocês, tá certo? No grupo lá. Beleza? Vamos lá. Vamos voltar para a nossa apresentação. Hoje vai ser rápido, como eu falei, tá certo? Hoje vai ser super rápido. Então, vamos nessa. Então é isso, turma. Hipernatremia, passamos. Próximo, cálcio. Hipocalcemia, PL, cálcio baixo. Alguma coisa causa? Causa. Alguns medicamentos acabam baixando o cálcio, tá certo? IBP, uso prolongado. Não, deixa eu colocar no spotlight aqui, ó. Beleza, vamos lá. Hipocalcemia. Primeiro, bisfosfonato. É o seguinte, bisfosfonato, quem toma é quem tem osteoporose, né? Assim? Então, tem a lendonato, risendronato, ácido zoledrônico, tem um bocado. O bisfosfonato, a função dele é fazer o quê? Aumentar a densidade óssea, né? Aumentar a densidade de cálcio no osso, consequentemente, ele baixa o cálcio do sangue, né? Ele faz essa função aí, tá certo? Ele inibe a reabsorção óssea também, reduz a liberação de cálcio pelo osso. O osso, ele não fica liberando cálcio a mais do que o necessário. Beleza? Ok. Lembrar disso daí, isso é meio que óbvio, né? Essa parte do bisfosfonato é meio que óbvio. Mas olha isso daqui. Anticonvulsivante, galera, principalmente fenitoína e fenobarbital, pode causar cálcio baixo, hipocalcemia, sim. Sim. Hoje, PL, como? Como é que isso aí funciona? Que é o seguinte, o anticonvulsivante, ele tem uma propriedade, em alguns casos, principalmente fenitoína, etc., de aumentar o metabolismo da vitamina D. Quando ele aumenta o metabolismo da vitamina D, ele reduz a absorção de cálcio. Então, às vezes, veja que situação. Às vezes, a causa de um cálcio baixo do paciente é um anticonvulsivante ou 2, 3 em altas doses. Entende? Por isso que é importante a gente, como médico, na emergência, a pegar um caso como esse. O cara está com cálcio baixo. Tem que verificar a causa. Dentro das causas, existem as causas medicamentosas, e o anticonvulsivante é uma delas. Não estou dizendo que é para você suspender, não. Estou dizendo que tem que reavaliar para saber se não é melhor reduzir a dose, colocar outro que cause menos hipocalcemia, tudo isso, tá certo? Foscarnet é uma medicação que o pessoal aí da doença renal crônica utiliza, tá? De reposição de fósforo. IBPs em uso prolongado e furosemida. Olha aí, ó, mais uma medicação, mais um distúrbio hidroeletrolítico que a furosemida causa, né? Lembrar que furosemida aumenta mais a excreção de água do que de sódio, ou seja, ela causa hipernatremia, mas excreta bastante não, excreta uma quantidade relativa de cálcio, tá certo? Furosemida aumenta a excreção renal de cálcio. E aí, por conta disso, ela acaba ocasionando uma hipocalcemia. O pessoal se pergunta muito se PLI, BP causa cálcio baixo? Causa. Por quê? Porque a questão é a seguinte, lembra que a relação do pH com o cálcio ela é íntima.
Então, quando você reduz o pH, reduz o pH não, desculpa, quando você diminui a acidez do estômago, ou seja, você aumenta o pH, você acaba reduzindo um pouco a absorção intestinal de cálcio. Então, o IBP, ele tem essa relação, sim. Óbvio que não é só ele que vai causar o cálcio baixo, mas quando você junta um contexto geral, já imaginou o cara que toma 3 medicações dessa aqui, ó, anticonvulsivante, o IBP e furosemida, os 3. Então, ele tem 3 mecanismos de ação diferentes para baixar o cálcio. Entendeu agora? Por isso que é importante reconhecer essa lógica, tá certo? A gente falou aqui, ó, olha só que interessante, a gente falou, ó, aqui, carbamazepina é um anticonvulsivante que acaba causando hiponatremia e em alguns casos aqui, ó, se o paciente também estiver tomando carbamazepina, em outras situações também pode causar hipocalcemia. Veja que situação delicada, né? Uma medicação que se passa por uma coisa e tem uma série de efeitos colaterais. Tranquilidade, turma. Beleza? Se você entendeu, digite número 3 no chat que a gente passa para a próxima. Vamos lá. Hoje é rápido, viu? Se você entendeu, digite número 3 e mande para o chat aí que a gente passa para a próxima. A próxima vai ser hipercalcemia, ou seja, a gente está falando de cálcio baixo e agora a gente vai falar de cálcio alto, tá certo? Digita aí número 3. Vai lá, Luciano, Antônio, Alan, Renê, Tereza, Leopoldo, Duda. Vamos lá, turma. Digita aí número 3 para a gente passar. Isso aí. Beleza, isso aí, isso aí. PL, por que você faz isso? Porque eu chamo sua atenção e você volta a olhar para mim ao invés de olhar para o zap. Não é assim? Hipercalcemia, cálcio alto. Agora é cálcio alto, tá certo? A gente falou do cálcio baixo, agora é cálcio alto. PL, cálcio alto. Alguma coisa causa? Sim. Primeiro, vitamina D em excesso. Todo mundo conhece aquela tia, aquela pessoa, aquele parente que toma vitamina D todo dia. Toma 50 mil unidades todo dia. 50 mil não, mas uns 15 mil tem uma galera que toma. 10 mil, 7 mil todo dia. Então, vitamina D em excesso, turma, acaba causando, sim, hipercalcemia, tá certo? Porque aumenta a absorção intestinal de cálcio e também aumenta a reabsorção óssea. Então, tem que se organizar com isso daí. Tem que se organizar com isso daí. Outra coisa é o tiazídico. Poxa, pele, por quê? Porque aumenta a reabsorção renal de cálcio. A reabsorção. Veja que situação. A gente falou que furosemida aumenta a excreção de cálcio. Já o tiazídico é o contrário, ele aumenta a reabsorção de cálcio, certo? Tranquilo. PL é tanta coisa. Eu concordo. Ser médico é para torar. Mas é assim mesmo. Outra benção que causa o cálcio alto é o que? É o lítio. Lítio, utilizado como estabilizador de humor, utilizado para potencializar antidepressivos. Por quê? Tem uma relação do lítio com aumentar a liberação de PTH, tá certo? E aí aumentaria a reabsorção óssea. Depois você dá uma olhadinha nisso daí. Mas existe sim essa correlação do lítio com o cálcio alto, tá? Veja que o lítio, a gente já falou que o lítio causa o quê, turma? Deixa eu ver quem é que tá lembrado aqui, ó. Agora, pergunta desafio. Quem é que está lembrado o que é que o lítio também pode causar? Qual distúrbio hidroeletrolítico o lítio também pode causar? Que a gente já falou. Vamos lá. Pergunta desafio no chat agora. Vou tomar até um gole d'água, viu? Ó, a Duda foi ligeira aí, ó. Pá, hipernai. Perfeito, Duda. Hipernatremia. Perfeito, turma. Lítio pode causar hipernatremia. Conceito diferenciado para vocês. São conceitos diferenciados. O médico bom sabe disso aí, viu? Tamoxifeno, utilizado em câncer de mama. Muita mulher utiliza. Isso aí pode causar hipercalcemia também. O tamoxifeno ele aumenta a reabsorção óssea de alguns pacientes. E óbvio que a ingesta de muito cálcio pode causar hipercalcemia. Carbonato de cálcio é uma delas, né? Então, tanto a vitamina D em excesso quanto o carbonato de cálcio em excesso pode causar hipercalcemia. Beleza, turma? Tranquilidade. Bora para a próxima. 1, 2, 3. Eu não vou pedir para vocês digitarem 4, não. Eu vou pedir para vocês só olharem para mim. Vamos lá. 1, 2, 3, passou. Calemia. Potássio. Aqui é outra bronca, viu? Aqui é bronca por quê? Porque causa arritmia, né? E aí a arritmia é bronca, é treta. PL, quais são as medicações mais importantes que eu preciso saber? Medicações que causam uma hipocalemia, um potássio baixo. São essas aqui, ó.
Primeiro, furosemida. A gente sabe que a furosemida é uma medicação que ela é conhecida por espoliar um bocadinho de potássio também. Por isso que a gente faz, geralmente não, em grande parte das vezes faz ela junto com um diurético poupador de potássio, tá certo? Outra medicação que causa é o tiazídico. O tiazídico também aumenta a excreção de cálcio. Desculpa, de aumentar a excreção de potássio aqui. A gente tá falando de cálcio também, né? Mas principalmente a excreção da reabsorção, assim, tiazídico aqui, ó, que a gente falou. Então, aumenta a reabsorção de cálcio e aumenta a excreção de potássio, assim como aumenta a excreção de sódio, tá certo? Anfotericina B é uma medicação que causa hipocalemia, sim. Inclusive, é conhecida como insuficiência renal, da anfotericina, insuficiência renal com hipocalemia. O que é incomum, né? Por quê? E presta atenção, turma. Aumenta a permeabilidade da membrana celular ao potássio, tá certo? Então, tanto ela quanto outra condição clínica, outra doença causa insuficiência renal com hipocalemia. Vocês lembram qual é? Pergunta desafio. Outra pergunta desafio. Qual é a insuficiência renal que causa hipocalemia? Em que doença? Pergunta de prova e pergunta de coisa de vida. Você viu insuficiência renal aguda, creatinina alta em relação ao basal lá, e um potássio alto, e um potássio baixo. Eita, potássio baixo, oxente. Mas aqui, PL, aqui esse potássio não era para estar mais alto, não, ao invés de estar baixo? Verdade. Então, além da anfotericina B, qual é outra causa de insuficiência renal aguda com hipocalemia? Quero ver quem vai falar. A Rocha. Mongola aqui, viu? Eu falo? Vou falar. Leptospirose, galera. Leptospirose. Crebe, a dica. Crebe. O Crebe não é o do... Essa dica Crebe não é a dica do... Deixa eu lembrar, viu? Não é do mieloma múltiplo, não, Antônio? Você tá falando? Veja se eu tô errado. É isso mesmo, né? Mieloma múltiplo. Perfeito. C-Crab. Ei, sim, ó, lepto, viu, turma? Lepto e anfotericina B causam insuficiência renal aguda com hipocalemia, viu? Presta atenção, Benção, presta atenção. Bora voltar para lá. Bora voltar para lá. 1, 2, 3, voltando para o slide. E aí, o beta-agonista 2, salbutamol, formoterol, enfim, insulina, é por translocação, né? Lembra? É por translocação. Tanto é que a gente faz, em casos de potássio muito alto, a gente trata transitoriamente com insulina e beta-2. Então, fortalecina B, a gente já falou, né? Laxantes acabam causando hipocalemia por uso crônico, na maioria das vezes, quando você tem uso demais, né? Porque o cara acaba perdendo muito potássio ali nas fezes. E fludrocortisona. PL, Oxen, como assim? Fludrocortisona, que é um corticoide que retém muito sódio, ele causa hipocalemia? Sabe por quê? Porque aumenta a excreção renal de sódio. Não é sódio potássio trocador, né? Então ele retém o sódio e excreta o potássio, tá certo? Então isso daí é para ficar para a vida de vocês. Furosemida. PL, furosemida e tiazídico está envolvido em muita coisa, é verdade. É para torar, galera. Hipercalemia. Agora é potássio alto, não é mais baixo, tá certo? Potássio alto, conhecidamente, a gente tem algumas associações, como IECA ou BRA com poupador de potássio. Essa é a combinação que mais causa hipercalemia no contexto de medicamento em si. Ou seja, você tem ali um enalapril, ou um ramipril na vida, ou um losartana com espironolactona, ou às vezes com amilorida, que também é um poupador de potássio. Isso pode subir demais o potássio do paciente, porque o próprio IEC e o BRA, eles têm uma tendência a aumentar sim o potássio, tá certo? Por quê? PL me lembra desse negócio aí que eu não lembro não. É o seguinte, o IEC ou BRA, ele não reduz o nível de aldosterona. Quando ele reduz o nível de aldosterona, o que é que ele faz? Ele diminui a excreção do potássio. Entende? Ele diminui a excreção do potássio. E o poupador de potássio, ele bloqueia diretamente a excreção de potássio, né? Diretamente. Então, essa associação causa muita hipercalemia. E é uma associação que a gente usa demais, galera. Demais mesmo. É muito comum ver o paciente e ser paciente que tem hipertensão e um indício de IC também usando algum IECA ou BRA com espironolactona, né? Beleza.
Outras associações, outras medicações. Lembrar, galera, ó, heparinas podem causar hipercalemia, não elas sozinhas, tá certo? Mas elas, junto de outras associações, podem causar hipercalemia, tá? Bactrim pode causar, na verdade é o trimetopim, eita, faltou um R aqui, né? Trimetopim não. Trimetopim do Bactrim, ele pode causar hipercalemia, tá certo? Porque bloqueia os canais de sódio no túbulo distal e aí acaba reduzindo a excreção de potássio. Ok, a heparina, por que a heparina ela acaba causando isso aí? Porque, na verdade, o que acontece é que a heparina tem um mecanismo de ação que eu não sei te explicar ao certo, mas suprime a aldosterona, tá certo? Beleza. E os AINES é porque reduz o fluxo renal, né? O fluxo renal e a secreção de renina. Beleza? Ok, isso é hipercalemia, turma. Isso é hipercalemia. Nós já estamos bem avançados na aula, já a gente acaba. Até aqui tudo certinho, tudo jóia, tudo ok. PL, esse assunto é muito decoreba. Também, você entendendo e lendo algumas vezes a lista que eu vou mandar, você vai ficar, ok, tá, PL, agora eu sei. Beleza? Se você entendeu até aqui, digite ok no chat. Se você entendeu, digite ok no chat. Bora, enquanto eu tomo água. Vocês estão tomando água também, né? Tem que tomar água, turma. É melhor uma pedra no caminho do que duas no rim, não é assim? Vamos beber água, galera. Se não, vai parar em Renê aí, ó, no bloco cirúrgico para operar. Vai ver o anestesista. O anestesista vai dizer, não tomou água, né, bichinho? Pois bora para cá fazer uma anestesia. Vamos embora. Turma, voltando para o nosso slide, a gente vai ver o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Magnésio. Magnésio já é mais difícil de a gente pegar uma hipomagnesemia por conta de uso de medicamento em si. Pode acontecer, PL? Pode, mas é menos comum. Lembrar que hipomagnesemia, em grande parte das vezes, tem mais correlação com hipocalemia, tá? Com hipocalemia, beleza. Então, IBP em uso prolongado pode sim causar hipomagnesemia. Inclusive, do ponto de vista medicamentoso, é uma das principais associações, tá certo? Da hipomagnesemia. Por quê? Porque, por conta dessa história do pH e tudo, reduz a absorção intestinal de magnésio, tá certo? Tiazídico e diurético de alça. Ambos aumentam a excreção de magnésio. De novo, pele, esse negócio de diurético de alça e tiazídico, de novo, pele, em todo canto isso aí tá. Pois é, para você ver como é as coisas, né? Bora lá. Anfotericina B, de novo, tanto aumenta a excreção de potássio e por conta disso, geralmente é secundário baixar também o magnésio, tá certo? E aminoglicosídeo, turma, amicacina. A amicacina ela pode causar também uma hipomagnesemia porque causa um dano tubular no rim, aumentando a perda de magnésio, tá certo? Lembrar disso daí. Tanto a anfotericina B quanto a aminoglicosídeo fazem isso. Próximo, então, se a gente falou de potássio baixo, vamos falar de potássio alto. Potássio alto. Para resumir, o potássio alto todo mundo conhece alguém também, aquela tia da farmácia, aquela tia da esquina que toma um antiácidozinho que tem magnésio. Um leite de magnésio, um negócio assim que diz que é bom para azia, para pirose, para refluxo, para gastrite, né? Só que a galera às vezes perde a mão disso daí. Toma demais, toma uma garrafa daquela todo dia. Toma de manhã, toma tarde, toma de noite. Quando vai ver, tá com magnésio alto, tá certo? Outra coisa é que laxante que contém magnésio, só ficar de olho nisso daí na composição em si, tá? Também pode causar hipermagnesemia. Isso aqui é menos comum, tá? E lítio. De novo, pé lítio. Outra treta, exatamente. Lítio causa hipermagnesemia. Pode causar hipermagnesemia, tá certo? O lítio pode causar hipermagnesemia. Aumenta a reabsorção renal de magnésio. Para você ver como são as coisas, viu? Ou seja, meu amigo, o cara começa a tomar lítio. Além desse trem prejudicar muito a tireoide, ainda tem essa carrada de efeito colateral. A gente vai falar na próxima aula sobre outros efeitos colaterais. Outro efeito colateral do lítio, muito expressivo, é tremor. Tremor fino. Quem toma lítio vai saber. Causa um tremor fino
que atrapalha o cara a escrever, atrapalha o cara a fazer algumas coisas assim. E às vezes tem que colocar um propranolol, que é um beta-block, para compensar o tremor do lítio. Veja que situação. Mas acontece, tá certo? Beleza? Turma, bora que tá acabando. Bora que tá acabando. Vamos lá. Eita, aqui é bronca. Prolongamento do QT. Medicamentos que alargam o intervalo QT e predispõem à arritmia. Aqui, o mais importante é o quê? Ele sozinho é difícil causar arritmia. Mas quando junta umas classes, né? Quando junta as classes, pode ter certeza que o cara vai ter uma grande chance de ter uma arritmia. Então, eu quero destacar primeiro com vocês os antiarrítmicos. Os antiarrítmicos, principalmente os de classe 1A e 3, eles alargam bastante o QT. A meldarona é clássica, né? De alargar o QT. Porque mexe, na verdade, assim, medicações que mexem com a parte cardíaca dos canais iônicos, seja sódio, potássio, cálcio, acabam interferindo nesse intervalo QT. Algumas mais, algumas menos. Os antiarrítmicos 1A e 3, eles acabam interferindo mais, tá certo? Tranquilo? Então, lembrar disso daí. Antipsicótico alarga QT? Sim. Não esqueça disso. Haloperidol, risperidona, neosine, clorpromazina, enfim, quetiapina, alguns mais, outros menos. Mas antipsicótico alarga QT? Sim. Beleza? Outra medicação que alarga QT é antidepressivo tricíclico, tá certo? É comum, turma, o paciente tomar um antidepressivo e um antipsicótico. Então, se esse antidepressivo e esse antipsicótico for, por exemplo, for um antipsicótico do haloperidol e uma amitriptilina, um exemplo. Amitriptilina, para ser antidepressivo, tem que ter uma dose acima de 75 miligramas na maioria das vezes, das bibliografias, porque abaixo disso aí só tem efeito um pouco ansiolítico, um pouco para dormir, para sono, dor crônica, essas coisas. Então, amitriptilina em alta dose, juntando com haloperidol ou com antipsicótico em alta dose também, ou dose até baixa, você tem aí duas medicações que alargam QT. Risco para arritmia. Não é assim? É. Aí você imagina, pele, tem como piorar? Tem. Às vezes o cara já toma isso daí crônico, já tem esse fator de risco de prolongamento do QT. Por algum motivo, alguém passa uma quinolona para ele, é um macrolítico para tratar uma infecção, e aí ele vai faz o quê? Arritmia. Taca arritmia. E depois o povo vai ficar se perguntando, meu Deus, o bichinho novinho teve uma parada cardíaca por conta disso. Mas se o médico reconhece na primeira abordagem que o paciente já toma um antipsicótico e um antidepressivo tricíclico, sabendo que isso alarga o QT, ele já vai evitar o que? Macrolide e quinolona. Vai passar um beta-lactâmico, entendeu? Vai passar um beta-lactâmico, né? Aí você, PL, tem como piorar? Tem. Vamos imaginar o seguinte, o cara toma um antipsicótico e um antidepressivo, que é uma coisa relativamente comum no nosso meio médico, principalmente psiquiátrico, né? Aí ele trata a infecção, tá tomando uma quinolona. Quinolona dá o quê? Muita náusea, turma. Aí o cara vai e toma ondansetrona, que é uma medicação que também alarga QT. Aí agora a gente não tem mais duas nem três, a gente tem 4 medicações que alargam o QT. Não é assim? E para baixo a gente tem metadona e citalopram. São medicações que alargam o QT. Então você percebe que a bronca maior, turma, é em que a bronca maior é no efeito cumulativo, entendeu? Efeito cumulativo. São essas ciladas que a gente precisa evitar, entendeu? A gente precisa reconhecer que essa medicação alarga QT. Se eu vou passar outra medicação, eita, eu já vou passar uma que não alarga QT. Eu já não tenho um problema. Eita, essa medicação aqui mexe com sódio. Eu já vou passar outra que não mexa com sódio. Ou então que mexa para mais e uma para menos. Entendeu? Agora? Beleza? Se você entendeu essa parte, digite QT. Se você entendeu, digite QT. Alarga QT sim, viu? QT. Isso aí, turma. Vamos voltar. Vamos voltar para o nosso slide. Tá acabando, viu? Já tá acabando. Então, finalzinho. E aí, turma? Já falando nessa parte cardíaca, eu queria destacar com vocês algumas coisas interessantes, que é o seguinte.
Eita, peraí, são uns segundos. Bradicardia. Tem medicação que causa bradicardia, assim como tem medicação que causa taquicardia. Isso aí é normal. Vamos só dar uma revisada? Medicações que causam bradicardia. Bloqueador do canal de cálcio causa bradicardia, PL? Causa. Se for não dihidropiridínico, causa bradicardia sim, tá certo? A PL, por quê? Porque reduz a condução do nosso sino atrial e atroventricular, né? Tanto o bloqueador do canal de cálcio, não dihidropiridínico, quanto o beta-bloqueador. Faz a mesma coisa, reduz aquela condução AV, reduz a condução do nosso sinusal, tá certo? PL digitálico. Digitálico também causa bradicardia. Porque o digitálico, o que é que ele faz? Ele aumenta o tônus vagal. E além de aumentar o tônus vagal, ele também reduz a condução atroventricular. Certo? Então tem que lembrar. PL, a miodarona causa bradicardia? Causa sim. Lembrando que, assim, a função da amiodarona não é baixar a frequência cardíaca. Às vezes a gente até usa ela para isso, quando não tem outra opção. Vou dar um exemplo. A amiodarona, das medicações que baixam a frequência cardíaca, ela não mexe tanto na pressão, ela não causa tanta hipotensão como, por exemplo, um beta-bloqueador. Um exemplo. E aí, às vezes, a gente não tem um digitálico na casa, como um dislanol, dislanozídeo, a gente quer baixar uma frequência cardíaca sem ter que mexer muito na PA. Aí a gente faz o quê? A gente acaba botando, às vezes, uma amiodarona dessa daí, em baixa dose, porque como ela não faz hipotensão expressiva, ela consegue ter o efeito colateral, a gente consegue ter o efeito colateral da bradicardia, porque ela bloqueia múltiplos canais iônicos do miocárdio, tá certo? Beleza? Mas a função principal dela não é baixar a frequência, ela é medicamento antiarrítmico, tá certo? E outra situação é o seguinte, eita, peraí, deixa eu botar aqui. E outra situação é o seguinte, Precedex, que é a desimedetomidina, que é uma medicação sedativa e também tem efeito analgésico, ela pode causar bradicardia, ela pode ter uma tendência cardiodepressora, tá? Reduz o tônus simpático central, assim como a clonidina. O René, que é anestesista aí, sabe disso daí, que Precedex quanto clonidina tem essa tendência de baixar o tônus simpático do paciente. Lógico que isso é um colateral. Em algumas situações, isso pode ser bom. O paciente que está com taquicardia sinusal ali, e tu quer sedar ele, tu tá vendo o que aquilo tá acontecendo. Opa, vou botar cetamina ou vou botar Precedex? Pô, tu sabe que a cetamina aumenta indiretamente o tônus simpático. O cara já tá taquicárdico, tu quer fazer o contrário, tu quer diminuir o tônus simpático dele, tu bota o Precedex, entende? Então, são essas jogadas que a gente vai pegando ao longo da vida, né? E aí também tem o seguinte, por exemplo, o cara tá sedado lá, com Precedex, tá fazendo bradicardia, pode ser o Precedex. Tem paciente que é mais sensível mesmo ao Precedex para fazer bradicardia. E aí a gente faz o quê? Troca o Precedex por outra coisa, ou diminui a dose dele e acrescenta outro. Pode contrabalancear com cetamina, enfim, tem várias combinações, né? Mas precisa conhecer a medicação, né, turma? Tem que saber o efeito colateral, tudo isso. Beleza? PL, taquicardia, coração acelerado. Alguma medicação causa? Claro que causa. Quando a gente fala aí dos broncodilatadores asmáticos, como, por exemplo, aquele salbutamol, formoterol, salmeterol, tudo que for beta-2 agonista para asma lá, inalatório, pode causar taquicardia e tremor, tá certo, turma? Levotiroxina, hormônio da tireoide, causa PL? Causa sim. Hormônio da tireoide aumenta a sensibilidade do coração à catecolamina, certo? Veja, deixa eu dar uma pausa aqui, ó. Galera, é o seguinte, deixa eu botar no chat, ver se alguém perguntou. Ó, René colocou assim, chamo de Ketodex, uso sempre. Olha aí, ó. Exatamente, né? Não é isso, René? Porque você tem uma medicação que aumenta o tônus simpático, outra que diminui. Você usa as duas e, ó, chupeta, fica no neutro. Olha aí, ó. Tem que escutar quem sabe, turma. Pessoal falando aí. Isso aí. Muito bom. Sim, galera, a gente falando lá da taquicardia. O hormônio tireoidiano, a levotiroxina, ela é responsável pela sensibilidade do simpático lá no coração. Por isso que hipotireoidismo causa bradicardia e por isso que hipertireoidismo causa taquicardia. É por conta disso. Então, o paciente que está tomando levotiroxina por conta de hipotireoidismo e está tomando uma dose maior, ele vai tender a ficar com uma taquicardiazinha, com a frequência cardíaca mais alta, tá certo?
Só para você lembrar disso daí, tá? Para você lembrar que isso realmente acontece. Bora lá. Outra medicação que pode causar taquicardia são as anfetaminas. O pessoal utiliza muito aí para TDAH ou algumas anfetaminas por questão de droga ilícita mesmo. Anticolinérgico, escopolamina, atropina e pratrópio pode causar, sim, taquicardia. Não tanto quanto os beta-adrenérgicos, né? Não tanto. Porque o anticolinérgico ele vai diminuir o efeito vagal no coração. Quando ele diminui o efeito vagal, que é o efeito que baixa a frequência cardíaca, ele acaba inibindo o efeito que baixa, então o efeito que aumenta se sobressai, tá? É basicamente isso. Outra situação é, galera de hoje em dia tá tomando muito o quê? Muita cafeína, muito termogênico para malhar. Inclusive, essa semana, acho que foi semana passada, minto. É isso, semana passada. Teve no grupo VIP da gente, no nosso grupo do curso, do conhecimento de emergência. Tava um colega de plantão e chegou uma paciente com ataque cardíaco supraventricular. E quando ele foi questionar a paciente, conversando com ela disse assim, doutor, desse caso aí foi até o caso de Gustavo. Não sei se ele está online aí. Ela disse assim, doutor, eu tomei muito termogênico hoje, muito pré-treino. Quando ele foi ver, tinha lá, viu, galera? Olha, tinha lá efedrina, cafeína, taurina, não sei o que. Era tanto beta-adrenérgico, era tanto paciente que aumentava, era tanta medicação, era tanto composto que aumentava o tônus simpático, que a paciente acabou fazendo um ataque arritmia, um ataque supra, viu? E aí, faz mesmo, viu? Faz mesmo. Álcool também, né? Às vezes faz essa taquiarritmia, né? Chama holiday heart, né? O cara sai de folga, toma um gorozinho, quando vê, taquiarritmia. Dá muito fibrilação atrial, etc. Mas, turma, é isso daí, ó. Tá? Essas são as principais que causam taquicardia. Se todo mundo entendeu a aula até aqui, se todo mundo compreendeu, está tudo ok, digita só assim, entendi. Entendi. Se você entendeu a aula até aqui, efeitos colaterais, tudo certinho, digite, entendi. Beleza? Então aí, ó, o pessoal já está digitando. Eu vou mandar essa lista para vocês no grupo, tá certo? Não se preocupe, não. Aqui, eu só quero esclarecer, turma, a importância de conhecer as medicações. Você precisa conhecer. Por quê? Quando você conhece, você se antecipa. Você já sabe que aquela medicação tem um efeito colateral X, então você já pode ou não usar ela, ou se prevenir usando outra que contrabalanceie aquele efeito. Não pode usar a medicação sem saber, né? Não sabe o que é que causa. Poxa, aí tu tem que estudar, né? Fazer isso que a gente está fazendo aqui. Né? Esse exercício de se atualizar. Ou às vezes o cara até estudou, mas esquece, pô. Ó, a nossa mente, ela é programada para apagar coisas que a gente faz muito tempo que não viu. Todo mundo sabe disso. A gente sabe que a gente estudou um negócio aqui hoje. Se a gente passar um ano sem ver aquela patologia, ou um ano sem usar aquela medicação, você, quando vai reutilizar, você fica, rapaz, tem esse negócio aqui que eu não tô lembrado, deixa eu relembrar. Aí você vai puxar na memória e lembra, às vezes. Ou às vezes tem que pegar seu caderninho. Então tem que sempre ficar fazendo esse exercício, tá, turma? Por isso que eu dou aula toda semana também. E eu me forço a me atualizar. E eu forço vocês a virem comigo, entendeu? Aí vai todo mundo junto. Galera, motivacional reverso do PL do dia diz o seguinte, ó. Vou espelhar para você o motivacional reverso do PL. Hoje, vamos lá, cadê no slide? O motivacional reverso do PL diz o seguinte. Olha aí, ó. Veja. Eu sei que você está pensando que foi muito difícil chegar até aqui. Realmente foi. É pra torar, turma. Você está pensando sim que foi muito difícil chegar até aqui. Mesmo você não chegando em lugar nenhum e sem saber para onde vai. Mas continue, né, assim. Às vezes na vida a gente se lasca, se arromba, desculpa o palavrão. Chega numa hora da vida, chega em determinado percurso. Aí você olha assim, rapaz, eu tô me lascando. E eu tô vendo que não cheguei muito longe, não. E até aqui eu só me quebrei. Mas calma, turma. Calma. É porque a gente tem uma tendência a olhar pela ótica imediatista. A ótica do amanhã, a ótica do agora, a ótica do depois de amanhã. Mas você tem que olhar a ótica dos meses e anos.
Nada na vida se constrói, nada sólido na vida se constrói do dia para a noite. Nada, nada. Imagine uma construção. Imagine que a vida da gente é uma eterna construção. Quanto maior for a base, mais alto vai ser o prédio. Se você quiser subir o prédio sem uma base boa, o que é que o prédio vai fazer? Vai quebrar, vai cair. Então, isso que a gente está fazendo é construir a base. A base, não é assim? Beleza, turma? Muito obrigado pela atenção de todos. Mesmo em viagem, fiz questão de comparecer aqui. Meu compromisso com vocês, tá? Espero que eu tenha agregado na formação de vocês. Vou mandar essa lista no grupo VIP lá, assim como vou mandar essa lista no grupão. E foi isso. Se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam e tamo junto sempre. Qualquer dúvida é só falar com o PL, é só mandar uma mensagem para mim no Zap ou no Instagram que a gente conversa, dúvidas, etc. Beleza, turma? Um beijo no coração, um beijo do PL e se cuidem.